Muito para nós essa noite. E eu queria receber com muito carinho o Dr. Daltan, vem aqui, que é o procurador da Lava Jato. E muito mais, queria que o Gil viesse aqui também, é uma honra tê-lo aqui nessa noite. E antes de apresentá-lo mais, vamos estender as mãos sobre a vida dele, abençoá-lo, e queremos que ele tenha liberdade no Espírito de Deus, e aqui, como família e como cidadão, em trazer a palavra que Deus tem colocado no teu coração, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa noite, pela tua misericórdia que nos alcança, e cremos que alcança a cada esfera da sociedade, direta e indiretamente, e pedimos, abre os nossos olhos espirituais, a nossa mente e o nosso coração, e vem sobre nós com teu direcionamento e clareza. Recebemos da tua palavra e abençoamos teu filho em cada direção, em cada desafio, sabendo que é um chamado do Senhor, e nós o abençoamos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vou deixar o Gil te introduzir de uma maneira melhor do que eu, viu, doutor? Obrigado, André. Bom, boa noite a todos, pessoal. Queria dizer assim, que toda honra e toda glória é ao Senhor. E assim, o Deltan, ele tem sido mais do que um procurador-chefe da Lava Jato, membro do Ministério Público. Ele tem sido um servo do Senhor. Ele tem usado a vocação que Deus deu para ele para trazer uma mudança em nosso país. E eu quero dizer que eu oro muito para que Deus continue te honrando e levantando outras pessoas vocacionadas ao Senhor para trazer essa mudança que o Brasil tanto precisa. E uma das formas é através das 10 medidas contra a corrupção, né? Esse foi um projeto de lei de autoria do Ministério Público que está em tramitação agora no Congresso Nacional. Só que conseguir as mais de 2 milhões, né, Deltan, de assinaturas foi só o primeiro passo. Agora nós precisamos do engajamento de todos nós para que esse projeto não seja alterado, não seja modificado. E então eu peço mais do que a oração de todos vocês, mas o engajamento mesmo político para a gente fazer com que a corrupção seja extirpada do nosso país, em nome de Jesus. Obrigado, André. Valeu, obrigado. Obrigado, Gil, obrigado, pastor André Valadão, pelo privilégio, alegria e satisfação de estar hoje aqui com todos vocês. Eu estava ali morrendo de medo, porque eu estou com um microfone, e eu estava cantando, e fiquei imaginando, vai que esse negócio liga. Eu não estava preocupado que vocês descobrissem o meu talento musical. Eu estava preocupado que todo mundo fosse embora de repente. Próximo culto talvez tivessem cartazes, cada um com o seu dom, né? Bom, quem é Deltan? Deltan é procurador da República, que trabalha hoje coordenando a Lava Jato em Curitiba. Nós somos responsáveis por investigações criminais, por fazer os acordos de colaboração criminal, fazer pedidos de cooperação internacional. Trabalhamos junto com a Polícia Federal e apresentamos nossos pedidos ao juiz Moro, que os decide. Nós temos trabalhado na coordenação estratégica dessa operação. Agora, para além disso, eu sou também membro dessa família. Eu sou... Muito alto? Ah, tá. Podem sentar, por favor. Desculpa, gente. Eu sou também membro da família Batista, sou membro da Igreja Batista do Bacaxiri. Fui líder de célula por muito tempo lá, e agora eu tenho uma coisa nova do meu currículo. Agora eu sou um cidadão da República de Curitiba. Será que vocês podem jogar os slides na tela, por favor? Mas, além disso, tem uma outra característica minha que depois que eu fui ao programa do Jô pela última vez, eu não posso mais esconder. É o outro slide. Vamos aguardar enquanto abre. Eu tenho que mostrar porque vocês não vão acreditar. Pode ir mais um. Tá aí. Eu sou surfista. Isso, algumas pessoas não acreditavam naquele slide, estava muito longe, falavam, não, é Photoshop, aí eu tive que aproximar, mostrar uma coisa diferente.
E eu sempre gostei de esportes radicais. Um pouco antes da Lava Jato começar, eu fui andar de skate. Foi a última vez que eu andei de skate desde que a Lava Jato começou. Logo antes dela começar, minha esposa estava grávida, nós estávamos grávidos, esperando o nosso primeiro filho. E ela falou para mim, não, Deltan, não vai não. Você vai ter que embalar muito nenê nos próximos meses e se você for, você vai quebrar o braço. Adivinha o que aconteceu? Como um bom homem eu fui, e adivinhe o que aconteceu com o meu braço. Daí eu queria tirar a grande lição que eu queria deixar para vocês hoje aqui, que é, homens, ouçam as suas mulheres. Mulheres concordam? Bom, isso nos traz agora a Lava Jato. Essa foi a última vez que eu andei de skate, essa vez que eu surfei foi a última vez que eu surfei, foi na primeira fase da Lava Jato, eu estava surfando quando ela estava acontecendo, nós ainda não tínhamos um caso grande, nós investigávamos doleiros, operadores financeiros que praticavam lavagem de dinheiro profissional, e investigando um desses doleiros, nós chegamos a uma pessoa que era um funcionário público que se corrompia. A partir daí, de um acordo de colaboração feito com esse funcionário público, o caso se expandiu de modo exponencial. E o que a Lava Jato descobriu? Por que ela chamou tanto a atenção do nosso país? Porque a Lava Jato comprovou corrupção sistêmica. Ela mostrou que pessoas componentes das elites política e econômica do país se aproximaram para praticar corrupção em larga escala. Foram desviados bilhões de reais. Até agora, nós acusamos criminalmente mais de 200 pessoas por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Essas pessoas foram, pode passar mais um slide? Essas pessoas elas foram acusadas criminalmente com base em provas que foram alcançadas a partir de colaborações premiadas. Nós jamais usamos a palavra de um colaborador para acusar ou condenar alguém criminalmente. Não, nós usamos como um ponto de partida, um pontapé inicial, e se nós formos capazes de colher provas consistentes e boas o suficiente, nós usaremos essas provas para formular acusações criminais. E a Lava Jato permitiu que nós identificássemos o pagamento de propina, já reconhecido pela própria Petrobras, de 6,2 bilhões de reais. Você pode passar o próximo slide, por favor? O pessoal do som está onde aqui, que passa os slides? Lá? Eu posso fazer um sinal com a mão, vocês me seguem? Lá em cima, né? Nossa, lá em cima. Vocês escondidos no céu. Tá, eu vou fazer o sinal com a mão. Se vocês puderem me acompanhar, pode passar mais, pode passar mais, pode passar um pouquinho mais, pode ir mais, pode ir um pouquinho mais, pode ir, segue, aí, pode ir mais um agora. E nós chegamos a esse valor, 6,2 bilhões de reais de propinas pagas apenas na Petrobras. Agora, esse número já parece muito grande, não é? É muito maior do que qualquer Mega Sena. Agora, o problema é que esse montante, que já é enorme, era apenas a ponta de um iceberg. Isso porque, em primeiro lugar, isso aqui era apenas propina paga. Quem paga a propina não paga de graça, paga para receber um benefício econômico que também sai do teu e do meu bolso. Tem gente que estima o prejuízo da Petrobras em 29 bilhões ou até 42 bilhões. A segunda razão pela qual isso aqui é a ponta de um iceberg é porque isso aqui é apenas corrupção na Petrobras. Nós descobrimos que existia um esquema muito maior, que envolvia corrupção na Eletrobras, Ministério do Planejamento, Caixa Econômica Federal, e é uma investigação em plena expansão. Nós veremos que corrupção não afeta apenas um governo ou um partido, afeta o governo federal, estadual, municipais, nós veremos isso também. Agora, a terceira razão pela qual isso aqui era a ponta de um iceberg é porque isso aqui é um pequeno valor quando nós comparamos com o total que a corrupção desvia no nosso país anualmente. Esse é o montante. 200 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. É tanto dinheiro que a gente perde a noção de tudo que isso significa. Com esse dinheiro, o que nós poderíamos fazer? Vamos tentar tornar isso um pouco mais concreto. Nós poderíamos triplicar o investimento federal em saúde, para que essas pessoas que ficam aguardando na fila por horas, e muitas vezes não tem que ter sorte para serem atendidas, para encontrar medicamentos, encontrar equipamentos funcionando, não fiquem mais nessa situação. Nós poderíamos ainda multiplicar por 3 tudo o que se investe em educação na área federal, para evitar situações como dessa charge, em que a criança fala para a mãe:
mãe, eu gostaria de aprender a ler e a escrever. E a mãe responde, lá vem você, meu filho, com as suas manias de grandeza. Nós poderíamos construir 10 escolas por cidade brasileira, por ano. Com esse dinheiro nós poderíamos ainda multiplicar por 5 tudo o que se investe em segurança pública, na área federal, estadual e municipal, junto. Poderíamos ter cidades 5 vezes mais seguras. Pode passar mais um? Nós poderíamos deixar de ter a vergonha de ter milhares de crianças. Na conta dos anos 2000, eram 50 mil crianças que encontram tudo o que usam para sobreviver, inclusive tudo o que comem, no lixo. Nós retiraríamos da faixa de miséria os mais de 10 milhões de brasileiros que não têm dinheiro para comprar o que comer. Combater a corrupção não é algo abstrato, é pessoal. E mais, é uma missão cristã. É uma missão de amor ao próximo comissivo. Eu queria que vocês tivessem, ao longo da nossa conversa, em mente, a história, a narrativa bíblica de Neemias. Como vocês conhecem nesse livro, Neemias ficou sabendo que Jerusalém estava sem muros. E ele sofreu com aquilo. Por que ele sofreu? Porque uma cidade sem muros significava uma cidade exposta aos seus inimigos, que poderia ser atacada a qualquer momento, saqueada, as residências não eram nem um pouco seguras. Nós vivemos hoje num país sem muros, um país exposto à corrupção e à impunidade. Mas Neemias não só sofreu, ele não só chorou, ele foi adiante, ele jejuou e orou, mas ele não só jejuou e orou, ele foi adiante e ele, no momento certo, do modo certo, deu um passo à frente. Deu um passo à frente e foi ao rei, manifestou tristeza ao rei. Aquilo podia gerar um risco de vida para ele, ele era copeiro do rei, e o rei perguntou, o que você tem, Neemias? E ele falou, olha, a minha cidade original, eu choro por Jerusalém, ela está sem muros, me permite ir lá reconstruí-la. Cá entre nós, Neemias era um maluco. Reconstruir hoje muros sobre uma cidade já seria algo muito difícil. Quanto mais os muros, do modo como eram feitos, com vários metros de largura, vários metros de altura, serem reconstruídos, sem qualquer equipamento, sem retroescavadeira, quando a cidade poderia ser atacada pelos seus inimigos a qualquer momento. Eu não tenho dúvida de que aquele passo de Neemias foi um passo de fé. Nós conhecemos o resto da história. Neemias volta a Jerusalém, o povo se une e a cidade é reconstruída, com uma mão nos tijolos e uma mão na espada. Nós estamos num momento parecido. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Você coloca o slide e passa mais um, por favor. A corrupção, ela não afeta apenas as classes menos abastadas, ela afeta também as mais abastadas. Nesse slide você vê o motorista preocupado com quanto asfalto no meio desse buraco. Vejam que as classes abastadas, elas pagam o preço da corrupção com dinheiro. É com dinheiro que as classes abastadas pagam os serviços públicos essenciais que deveriam ser disponibilizados de graça para todos. Os pobres pagam o preço da corrupção com a vida. Quem paga o preço da corrupção é aquele jovem que começa a ter um problema e precisa de filtro, passando do sangue passar por filtro, ele tem problema nos rins, e ele precisa fazer um tratamento diário, uma hemodiálise, mas o hospital mais próximo da sua casa, numa zona rural, está a 500 quilômetros de distância. Quem mais sofre com a corrupção é aquela criança que descobre que tem câncer, mas o hospital para o tratamento está a 1.000 quilômetros de distância da casa dela. É aquele pai de família que vai trocar o pneu que furou numa estrada esburacada e de repente vem um caminhão, porque aquela estrada não tem acostamento, é mal iluminada, e leva embora todo mundo. Quem sofre com a corrupção é aquela criança que come biscoito no almoço da escola. A corrupção, ela é uma serial killer, ela é uma assassina em série silenciosa, que mata com falta de remédios em hospitais, com falta de segurança em estradas, que mata com falta de educação para todo um povo. A corrupção, ela afeta ainda, passa mais um, por favor. A corrupção ainda, pode passar mais um, ela afeta ainda a economia. Tem gente que diz que a Lava Jato prejudica a economia, não tem? Você já ouviu esse argumento? Mas quem mais estuda economia e corrupção mostra que existe uma correlação
entre corrupção e problema econômico. Os países mais corruptos no mundo são aqueles que têm menor índice de desenvolvimento econômico e social. Quanto menor a corrupção, como mostra esse gráfico, quanto menor a corrupção, quanto mais para a direita está o país no mapa, quanto menos corrupto ele é, melhor é o índice de desenvolvimento econômico e social. O Brasil está para a esquerda e para baixo, o que significa que o Brasil tem um alto nível de corrupção e baixo nível de desenvolvimento econômico e social. Eu não tenho dúvida de que a corrupção é nossa inimiga. Nós precisamos enfrentar esse problema, e eu sei que a igreja já tem uma série de papéis na sociedade, não é verdade? A igreja se ocupa com amor ao próximo espiritual, na esfera emocional, e agora eu estou trazendo mais uma tarefa de amor ao próximo material. Poxa, Deltan, mas a igreja já faz tanta coisa. Agora deixa eu perguntar para você uma coisa, quando você está no teu pequeno grupo, na tua célula, e você precisa que algo seja feito, você vai pedir para aquela pessoa que nunca faz nada, ou para aquela pessoa que, ainda que esteja sobrecarregada, sempre faz as coisas? Essa é a nossa missão. É para isso que nós existimos, para servir o nosso Deus e servir as pessoas ao nosso redor. Quando nós olhamos o gráfico mundial de corrupção, e nesse mapa, quanto mais amarelo está o país, menos corrupto ele é, nós vemos que a situação do Brasil não é boa. Numa linha de honestidade, na fila da honestidade, nós estamos na posição número 76. A nossa nota de 0 a 10 no combate à corrupção é menos de 5. A nossa nota é crítica. Nós estamos ao lado aí de países como Índia, Burkina Faso, Bósnia, Tailândia, Tunísia e Zâmbia. Esses são os nossos vizinhos em termos de combate à corrupção. Eu vou mostrar um vídeo que mostra isso. Você pode passar, talvez o vídeo entre direto, senão você pode clicar no vídeo número 1. A declaração de ontem do advogado de Fernando Soares de que não se faz obra pública sem pagamento de propina provocou muitas críticas, tanto de cidadãos comuns quanto de autoridades do judiciário. Paralelepípedo. Assim são chamadas estas pedras usadas desde o Brasil colônia para calçar os caminhos. Na maioria das cidades, elas sumiram da paisagem, sepultadas por camadas de asfalto. Essa palavra tão antiga foi despertada dos dicionários ontem pela declaração polêmica feita pelo advogado de um dos principais investigados pela Operação Lava Jato. O defensor, o profissional do direito, procurou justificar a ilegalidade do ato de um empresário pagar para poder trabalhar numa obra pública, fazendo referência aos velhos paralelepípedos. O empresário, se porventura faz uma composição ilícita com algum político para pagar alguma coisa, se ele não fizer isso, e quem desconhece isso, desconhece a história do país. Não tem obra. Vocês podem pegar uma prefeitura aí do interior, uma empreiteirinha com 4 funcionários. Se ele não fizer acerto, ele não põe um paralelepípedo no chão. O que chama a atenção nesse vídeo? Vejam que quem estava falando era o advogado de um empresário que está sendo investigado por corrupção. Veja que ele não está falando, não, meu cliente não praticou corrupção, não. A acusação, o Ministério Público, os investigadores são todos enganados. Ele não estava dizendo isso. O que ele estava dizendo é, veja bem, se o meu cliente fez, é porque é assim que a roda gira no Brasil. É porque todo mundo faz. Embora isso nos cause surpresa e ele tenha sido criticado por ter feito essa declaração, é exatamente isso que dizem os estudos nacionais e internacionais sobre a corrupção no Brasil. Que a corrupção é sistemática, ela é endêmica, ela está espalhada. E a Lava Jato muda essa realidade? Pode passar mais um? Eu não seria discípulo do pastor Silvado se eu não fizesse uma coisa agora nesse momento. Eu queria que você desse uma boa noite para a pessoa ao seu redor e você investisse 30 segundos a 1 minuto conversando com ela. A Lava Jato muda essa realidade? Nós teremos um antes e um depois da Lava Jato? 1 minutinho para vocês conversarem, por favor.
E aí? A Lava Jato muda o nosso país? Nós teremos um antes e um depois da Lava Jato? Vamos fazer uma experiência aqui, fazer um teste para ver o que vocês acham? Quem acha que sim, levanta a mão para eu ter uma ideia. Certo? Bastante gente acha que sim. Quem acha que não agora, levanta a mão. Muita gente não acha nada, né? Mais gente acha que sim do que não. Sabe que isso é uma experiência sociológica que eu faço, esse momento para vocês conversarem. Em diferentes lugares eu ouço diferentes níveis de ruído. Eu ouvi vocês aqui, vocês tiveram um bom nível de ruído. Isso quer dizer que vocês conversam, são pessoas que se dão bem umas com as outras. Quando eu vou dar palestra em mercado financeiro, em lugares de pessoas que atuam na economia, normalmente assim, não ouço quase nada. Em uma determinada vez, eu fui dar palestra em compensação para um grupo de mulheres. Eu tive dificuldade para retomar. Quase não consegui. E, embora mais gente ache que sim, que a Lava Jato muda o país do que gente acha que não, eu vou dar minha opinião para vocês, e não necessariamente ela é melhor do que a de vocês, é apenas a opinião de alguém a partir do caso. Na minha perspectiva, infelizmente, não, a Lava Jato não muda o nosso país. O que a Lava Jato faz é tratar de um tumor. O melhor que nós podemos conseguir tratando aquele tumor é punir as pessoas culpadas, é recuperar o dinheiro desviado. O problema é que o sistema é cancerígeno. Ao mesmo tempo em que nós tratamos esse tumor, vários outros estão surgindo. Vocês lembram do mensalão? Muitas pessoas achavam que o mensalão ia virar a página do Brasil, ia mudar o Brasil. Não aconteceu. De nada adianta você retirar as maçãs podres de um cesto, se você não mudar as condições de temperatura, pressão, umidade e de luminosidade que faz aquelas maçãs apodrecerem. Se nós queremos mudar o Brasil, nós precisamos mudar as condições que favorecem a corrupção. Vamos lembrar um pouquinho do passado. Nós brasileiros não podemos ter memória curta. Lá em 1655, um padre que viveu a maior parte da sua vida aqui no Brasil, Padre Antônio Vieira, ele fez um sermão, foi chamado de Sermão do Bom Ladrão. Nesse sermão, o que ele dizia basicamente, e ele tinha viajado a Portugal, estava na frente de toda a coroa, todas as pessoas do rei, que ficavam ao redor do rei, da corte real, e ele disse lá que o verdadeiro ladrão não é o ladrão de galinhas, é sim o governante que vinha ao Brasil. Eram os grandes ladrões. Ele dizia que os governantes que vinham ao Brasil, eles não vinham aqui buscar o nosso bem, e sim buscar os nossos bens. Em 1820, aproximadamente, na época do Império, surgiu um ditado no Rio de Janeiro. Esse ditado dizia o seguinte: quem rouba é ladrão, quem rouba muito é barão, mas quem rouba muito e esconde é promovido de barão a visconde. Faz sentido? Em 1950, surgiu uma expressão, mar de lama, durante o governo de Getúlio Vargas. Essa expressão foi cunhada para fazer referência aos grandes escândalos da corrupção, inclusive envolvendo a Petrobras, déjà vu. Se você escuta essa expressão até hoje, é porque ela sobreviveu em razão dos sucessivos escândalos de corrupção. Mais recentemente surgiu outra expressão, do político que rouba, mas faz. A quem que se refere essa expressão? Isso, Adhemar de Barros, um político paulista da década de 60, 70, esse outro que vocês pensaram, bom, até isso ele roubou. E como eu estou numa palestra sobre corrupção, eu preciso confessar para vocês, eu roubei essa piada de outra pessoa, não é minha. Mais recentemente, na década de 90, apenas na década de 90, um autor arrolou 88 escândalos de corrupção só na área federal. Um desses escândalos foi conhecido como o escândalo dos anões do orçamento. O personagem central, o ex-deputado João Alves, ele quis justificar sua imensa riqueza, que não tinha justificativa, dizendo que ele ganhou na loteria. Mais de 100 vezes. A corrupção não é um problema de um governo, não é um problema de partido. Mudança de governo não é meio caminho andado contra a corrupção. Não é caminho nenhum andado contra a corrupção. Nós precisamos mudar o sistema, as condições que favorecem a corrupção, se nós queremos nos livrar desse mal. Se nós queremos ser como aquele cidadão que tinha problemas e libertar ele dos grilhões que o aprisionavam, que o pastor André bem colocou.
nós precisamos mudar a nossa realidade. Você avança, por favor, slide. Nós vivemos no Brasil, claro, porque nós precisamos mudar o sistema. Por isso, nós criamos, lançamos, pensamos em 10 medidas contra a corrupção. Essas medidas surgiram quando nós percebemos que boa parte da sociedade estava colocando sobre a Lava Jato, sobre nós, uma expectativa de transformação que nós não somos capazes de entregar para vocês. Aí nós começamos a pensar em medidas que pudessem mudar o nosso país, trazer transformações sistêmicas. Pode avançar, por favor? O Brasil é o paraíso da impunidade. Por que o Brasil é o paraíso da impunidade? Em primeiro lugar, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. É muito difícil descobrir corrupção. A corrupção é um crime praticado entre 4 paredes, não deixa testemunhas e é feito com acordo de silêncio ou segredo entre o corruptor e o corrompido. Mesmo quando eu sei que existe corrupção, que já é difícil, a gente já tem que passar por um filtro, é difícil comprovar que ela aconteceu, porque o pagamento da propina se dá por uma série de atos, que são chamados atos de lavagem de dinheiro, porque pegam dinheiro sujo e fazem com que ele pareça limpo. Quando eu consigo passar por essas 2 barreiras, descobrir e provar, é difícil que o caso não seja anulado. Um estudo feito por um colega da Lava Jato, Diogo Castor, um estudo de mestrado, mostra que as mesmas questões que chegam aos tribunais superiores levam à derrubada dos casos dos réus ricos, influentes, poderosos, e não derrubam os casos de réus pobres. Quando nós passamos por esse filtro, a punição de um réu de colarinho branco demora 10, 15, 20 anos para acontecer. Não só a demora nos traz um sentimento de injustiça, mas essa demora traz uma coisa que nós chamamos de prescrição. Prescrição é um termo jurídico para dizer que o caso criminal, aquele crime, foi cancelado. Cancelado pelo decurso do tempo, simplesmente porque demorou muito tempo na justiça. Ainda que a demora seja involuntária e decorra do grande número de recursos e da sobrecarga do judiciário. Quando nós passamos por esse filtro, nós temos novas dificuldades para executar a pena, e quando nós conseguimos, nós descobrimos que a punição da corrupção é uma piada, e é uma piada de mau gosto. A pena da corrupção parte de 2 anos. Dificilmente a pena, porque no Brasil as penas são fixadas de modo próximo ao mínimo legal, dificilmente essa pena vai passar de 4 anos. Uma pena que não passa de 4 é substituída por regime aberto, que não é um nada, a pessoa fica solta, ou é substituída por doação de cestas básicas e prestação de serviços assistenciais. É algo que já é desproporcional em relação ao mal causado pela corrupção, não é verdade? Mas nada é tão ruim que não pode. Essa pena que já é baixa, ela é completamente perdoada, após cumprido 1/4 dela, 25%. Essa é a nossa realidade. Agora, Deltan, você está falando de um quadro de impunidade. O que impunidade tem a ver com corrupção? Impunidade tem tudo a ver com corrupção. Quem mais estuda corrupção no mundo fala que o agente que decide se corromper ou não, ele faz uma análise de custos e benefícios. É diferente de um crime de viciado, que movido pelo vício vai roubar alguém. É diferente de um crime passional, do marido que foi traído pela esposa e vai fazer alguma coisa. Esse crime é o crime de alguém que pratica o crime no ar-condicionado. Crime de gabinete. A pessoa analisa os benefícios que ela pode alcançar, e lá está o dinheiro que ela desvia, que é difícil de recuperar para os cofres públicos, que pesa, e no outro prato da balança deveriam estar a probabilidade da punição e o montante da punição, que não pesam nada. Essa equação favorece a prática de corrupção. Para vocês terem ideia, segundo um estudo publicado por um livro da Fundação Getúlio Vargas, a probabilidade de punição da corrupção no Brasil é de 3%. 3 a cada 100 casos são punidos. E se você acha que nesses casos a pessoa vai para a cadeia, não vai. A pessoa vai prestar serviços à comunidade, vai doar cestas básicas. Isso favorece a corrupção no nosso país. Agora, você pode passar, por favor? Agora, o que nós... Tá bom, Deltan, você está pintando um cenário tétrico. Agora, o que eu que estou aqui hoje, sentado no banco da igreja, o que eu posso fazer em relação a isso? Antes de responder o que você pode fazer, eu tenho que reconhecer que vocês todos têm agendas cheias. Você passa, por favor? Obrigado. Vocês todos têm agendas cheias. Por que eu vou priorizar isso em detrimento das várias outras atividades que eu faço?
Por que eu vou forçar um espaço na minha agenda? E essas são agendas de pastores, né? Além de todos os compromissos, tem todos os post-its das atividades que tem que fazer. Por que eu vou tirar post-its e forçar um espaço na minha agenda para inserir tempo de combate à corrupção no Brasil hoje? Eu vou dar 2 razões para vocês. A primeira razão é que nós vivemos uma janela de oportunidade. Nós nunca vivemos no Brasil um tempo como hoje. Nós temos um caso que gerou uma energia que pode ser usada para transformações. A Lava Jato, ela quebrou a descrença, renovou as esperanças de todos nós. Uma coisa que a corrupção faz de ruim com a sociedade é inocular um veneno paralisante que é chamado de cinismo. O cinismo é a descrença de que o país tem jeito. É você passar a acreditar no país do jeito que o Brasil não tem jeito, que é mesmo contraditório. A Lava Jato, ela quebra esse cinismo, ela faz a gente acreditar que é possível sim mudar as coisas. A Lava Jato gerou toda essa energia e, além disso, pela primeira vez, toda a população percebeu que a corrupção é um problema sério. Ela foi apontada em 3 pesquisas recentes como o principal problema do país, acima de educação, segurança pública, acima de problemas de saúde e acima de desemprego. Porque todos nós começamos a perceber que ela afeta essas outras áreas também. Vamos ver algumas frases que nos mostram essa janela de oportunidade. A primeira é de um historiador que fala que a impunidade foi rompida depois de 126 anos de república. A segunda é do Arnaldo Jabor. Ele fala que a Lava Jato abre cortinas sobre coisas sempre sabidas, mas nunca provadas. Veja que ele não está dizendo que nunca existiu corrupção grande no Brasil. O que ele está dizendo é que corrupção sempre existiu, mas agora, pela primeira vez, esse monstro de corrupção está podendo ser visto nos olhos, em carne e osso na nossa frente. Outra frase é do Luiz Eduardo Soares, que é o pai do Capitão Nascimento. Ele que escreveu o livro Elite da Tropa, que depois levou ao filme Tropa de Elite. Ele coloca que a Lava Jato é a pequena escotilha que pode nos fazer ver um futuro diferente e mais promissor. Mas a frase de que eu mais gosto é da Miriam Leitão. Ela fala que para o Brasil, a Lava Jato pode ser, se nós aproveitarmos a oportunidade, a semente de um recomeço. Vejam que quando nós pensamos em Neemias, Neemias sofreu com a dor do ser humano alheio, assim como nós sofremos com os danos que a corrupção causa ao país. Em segundo lugar, Neemias jejuou e orou. Será que a igreja já fez isso em relação à corrupção? O que vocês acham? A igreja já fez isso, já jejuou, já orou para acabar com a injustiça, acabar com a corrupção? Agora, isso aí, nós aqui fizemos, isso aí. Agora, Neemias não parou aí, ele deu um passo além, ele agiu. Será que não está no momento de nós agirmos? A segunda razão que eu daria, além de nós vivermos uma janela de oportunidade para nós buscarmos mudanças hoje, é de que a sua única solução é se nós nos unirmos. Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, quando você a lê, chama a atenção a quantidade de vezes que ele mencionou a palavra unidade. Unidade. Algumas coisas só conseguem ser feitas se nós nos unirmos. Essa é uma delas. Mas o que eu posso fazer? Digamos que você concorda comigo que existe uma janela de oportunidade, que a resposta é nossa unidos. O que nós podemos fazer? Nós podemos cobrar mudanças dos parlamentares, podemos apoiar medidas e projetos e propor medidas e projetos contra a corrupção e contra a impunidade. Isso nos traz novamente aquelas 10 medidas contra a corrupção. Eu não vou ter tempo para abordar cada uma delas. Eu devo faltar uns 15 minutos agora, pastor? Eu estou preocupado com o pessoal, que vocês chegaram às 7, né? Deve estar todo mundo com o estômago roncando. Bom, o que são essas 10 medidas contra a corrupção? Elas foram inspiradas numa mudança que aconteceu em Hong Kong. O que aconteceu em Hong Kong? Pensem num lugar corrupto. Pensem num lugar corrupto. Agora pensem no lugar mais corrupto do mundo. Isso era Hong Kong na década de 60. E eu vou tentar finalizar em 20 minutos, tá, pessoal, para liberar vocês. Hong Kong era o lugar mais corrupto do mundo. Para vocês terem ideia, um taxista que não queria ser multado, ele ia ao sindicato dos agentes de trânsito, ele comprava um adesivo, ele colava o adesivo no carro e ele podia sair dirigindo tranquilo. Ele não ia tomar multa naquele mês.
A corrupção era organizada, era sindicalizada. Até que, em 1973, aproximadamente, aconteceu um grande escândalo de corrupção. Aí mudou tudo. Aí a população se fez ouvir. Aí a população cobrou reformas. E foram feitas reformas calcadas em 3 pilares: prevenção, conscientização e punição adequada e que saia do papel. Boa parte das propostas foi inspirada nessa realidade em Hong Kong. Talvez você esteja se questionando qual que será esse escândalo que aconteceu em Hong Kong para mudar a realidade de um povo. Vejam que Hong Kong era o país mais corrupto do mundo, era o lugar mais corrupto do mundo, para ser mais exato. E Hong Kong se tornou o 17º país mais honesto no mundo, naquela fila em que nós estamos na posição número 76. O que aconteceu para mudar aquela realidade? Bom, vejam o escândalo de corrupção que aconteceu lá. Um superintendente de polícia foi descoberto com um patrimônio muito maior do que ele podia ter. Patrimônio que com certeza ele arrecadou por meio de propinas. E quando ele foi descoberto, ele usou sua facilidade de funcionário público, de policial, para ter acesso ao aeroporto e fugir de avião para outro país. Foi para Singapura. Esse foi o escândalo. Será que nós não temos um escândalo um pouco maior do que isso? Será que não é o momento de nós lutarmos e implementarmos mudanças no nosso país? Se nós não implementarmos hoje, talvez nós não tenhamos outra chance no nosso futuro. Por isso, essas medidas, elas têm 3 pilares centrais. O primeiro pilar é mudar a corrupção, acabar com a corrupção com prevenção. Aí entram programas de conscientização de diversos modos. Se propõe a vinculação de verbas de marketing, de parte das verbas de marketing da União, Estados e municípios, com campanhas de marketing de massa contra a corrupção. Além disso, se propõe programas e pesquisas em escolas e universidades para curar a corrupção com educação. Mais do que isso, se propõe treinamentos de todos os agentes públicos a cada 5 anos, a existência de códigos de conduta claros por categorias, testes de integridade que são medidas recomendadas pela ONU e pela Transparência Internacional, e por fim, a possibilidade de proteger você, a tua identidade, caso você possa e queira contribuir com a investigação da corrupção, mas você tenha medo da integridade sua e da sua família. Medidas de proteção para a pessoa que denuncia a corrupção. Esse é um pacote preventivo. Além desse pilar preventivo, existe um pilar que busca estabelecer uma punição adequada para o crime de corrupção e fazer com que ela saia do papel. Para estabelecer uma punição adequada, são criados o crime de enriquecimento ilícito de agente público, que é recomendado pela ONU, é ajustada a pena da corrupção, é proibido aquele indulto, aquele perdão depois de 1/4 da pena, quando a corrupção é de altos valores, passa de R$80 mil. Além disso, é criminalizado o Caixa 2 eleitoral, é criminalizada a lavagem de dinheiro eleitoral. Esse é um pacote punitivo. Mas não adianta nada você ter punição se ela não sair do papel. Por isso, existe também um pacote de medidas, algumas dessas medidas, das 10 medidas, que fecham brechas na lei por onde os corruptos escapam. Nós temos, então, uma medida que muda o nosso sistema de prescrição. Outra medida vai mudar o sistema de nulidades, de anulações de casos, para que seja parecido com o país de onde nós importamos, com os Estados Unidos, porque lá não se olha apenas o lado do réu, mas se olha também o lado da sociedade. Por fim, são criadas medidas e propostas para recuperar de modo satisfatório o dinheiro desviado. Tudo o que é proposto aqui existe em paralelo, em países que são berço da democracia mundial. Exatamente por serem boas que essas medidas foram apoiadas por mais de 1.000 entidades, inclusive a Convenção Batista Brasileira, inclusive a Associação de Juízes Federais, inclusive a entidade internacional mais reconhecida no mundo no combate à corrupção, chamada de Transparência Internacional. Eu vou dar um exemplo de um tipo de situação que isso aqui busca tratar. Quem aqui lembra do caso Propinoduto? Levanta a mão, por favor. Uma boa quantidade de pessoas. O Propinoduto foi um escândalo de corrupção que envolveu auditores da Receita Estadual do Rio de Janeiro. Se descobriu que esses auditores tinham, no ano de 2002, mais de R$100 milhões escondidos na Suíça. Mandar propina para a Suíça já era moda naquela época. Eles foram descobertos, investigados e acusados criminalmente no ano de 2003. O juiz federal que julgou esse caso era um Sérgio Moro, julgou isso muito rápido. Ainda em 2003 ele condenou criminalmente as pessoas envolvidas. Mas o Brasil é o único país do mundo com 4 instâncias de julgamento, e essa era apenas a primeira delas.
A segunda instância julgou esse caso em 2007. A terceira instância julgou esse caso em dezembro de 2014. Se esse caso fosse em dezembro de 2014, para a última instância, a quarta, e demorasse o mesmo tempo da terceira, ele ia estar julgado em 2022, mais de 20 anos depois dos crimes. Agora, se você acha que ele já está na quarta instância, não, ele ainda está na terceira. Depois daquela decisão de dezembro de 2004, foi interposto um outro recurso, e depois o recurso do recurso, e depois o recurso do recurso do recurso. Na mesma instância. Em 2013, a Suíça já ameaçou devolver os 100 milhões para os corruptos, o teu e o meu dinheiro devolver para os corruptos, porque não acredita que o processo não acaba nunca no Brasil. Agora, como eu mencionei antes, nada está tão ruim que não possa. Adivinhem o que já aconteceu com o crime de corrupção. Prescreveu. Ou seja, ele foi cancelado porque demorou muito tempo para chegar ao final do processo. Então, apesar das pessoas terem sido condenadas por existirem amplas provas de corrupção, você agora dá um atestado de boa conduta para aqueles criminosos, como se nada tivesse acontecido. O crime de quadrilha, que era um outro crime pelo qual eles foram condenados, adivinha o que aconteceu também? Prescreveu. Boa parte dos crimes de lavagem de dinheiro, que eram os últimos crimes, a nossa última chance, boa parte já prescreveu também. O próprio tribunal lá falou, digam as partes, porque eu não sei se sobrou alguma coisa aqui nesse processo. Se não sobrar nada, o maior risco é que aqueles 100 milhões voltem para o bolso dos criminosos. 100 milhões que são nossos e não são deles. É esse tipo de situação que nós queremos mudar. A minha história é muito parecida com a história do país. É uma história de fracassos na luta contra a corrupção. Isso não sou eu, todos nós, colegas que atuamos nesses casos, vivemos. Você pode colocar os slides de novo e passar, por favor? Pode passar vários, eu dei uma abreviada, pode ir até o 10, pode passar do 10 até. Pode ir, por favor. Pode ir mais um? Isso. Eu queria contar uma historinha para vocês agora. Eu fui viajar de avião há um tempo atrás, sentei lá, né, na terceira classe, confortavelmente, entre aquelas poltronas, estava na poltrona do meio, e de repente entrou uma senhorinha simpática. Ela entrou sorridente, pediu licença para mim, porque ela ia sentar na janela, à minha esquerda. Eu dei licença, ela sentou do meu lado, virou para mim e falou, ué, você é o menino da Lava Jato, não é? Eu me senti lisonjeado, né? Menino da Lava Jato? Opa, sou eu mesmo. É a pessoa certa. Se for para ser menino, sou eu mesmo. Qualquer coisa, desde que menino. E por vezes pessoas nos param na rua e nos abordam e dizem, é isso aí, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, vocês nos representam, prossigam em frente. E essa senhorinha simpática olhou para mim sorrindo e falou, ah, meu filho, isso aí não vai dar certo. No Brasil nada funciona. Já vivi muito e no Brasil nada dá certo. Nós não podemos perder a nossa esperança. Nós não podemos fazer também como os médicos que se insensibilizam depois de tanto ver sangue, e nós não podemos nos insensibilizar depois de ver tanta corrupção. Nós não podemos perder a nossa capacidade de nos indignar. Nós não podemos olhar para aquela nova página do jornal dizendo mais corrupção e dizer, ah, isso aqui é o que sempre acontece. Não pode, não é assim que as coisas devem acontecer. Eu não compro a tese dessa senhorinha, eu não compro a tese de quem duvida. Aliás, cristãos acreditam quando ninguém crê, não é verdade? Se bate uma pessoa à tua porta e foi drogada a vida inteira, você acredita na possibilidade de mudança dela, não acredita? Se ela foi criminosa a vida inteira, você acredita que é sim possível mudar, não é? Agora, muitas pessoas duvidam. Mas e se você duvida, e eu te entendo se você duvida, depois de nós vivermos tantos problemas no Brasil, então vamos contraditoriamente nos ocupar de coisas que antes eram consideradas impossíveis, como você usar uma caixinha com chips para fazer uma ligação telefônica, ela é chamada de celular, essa caixinha com chips, para fazer uma ligação telefônica, falar com pessoas que está a 1000 quilômetros de distância, sem um cabo, como se ela estivesse presencialmente na tua frente? Ou vamos usar uma águia de aço, feita de um material mais pesado do que o ar, chamada de avião, que flutua no céu
por longas distâncias, mais de 1.000 quilômetros, de modo relativamente seguro, isso era impensável há 200 anos atrás, menos até 150, 100 anos atrás. O impossível muitas vezes é algo que está lá, simplesmente à espera de ser superado. Max Weber disse que nós tantas vezes não teríamos alcançado o possível se não tivéssemos tentado o impossível. Mas ainda assim você pode ter dentro de você o espírito dessa senhorinha. Se você ainda se sente assim, se você ainda duvida, eu queria colocar a seguinte situação para você. Queria que você se imaginasse com a pessoa que você mais ama na face da terra. Pode ser seu esposo ou esposa, seu filho, filha, seu pai ou mãe. Queria que você pensasse o que faz você amar essa pessoa. Os tempos que vocês passaram sorrindo, chorando, se divertindo, sofrendo, as brigas que vocês tiveram, as reconciliações, o tempo que você já investiu na vida dessa pessoa. Agora eu vou colocar para você uma situação desagradável para nós fazermos esse exercício. Eu queria que você imaginasse você indo ao médico com essa pessoa, e o médico vira para você e fala: meu senhor, minha senhora, essa pessoa que você tanto ama, ela tem 6 meses de vida, tem uma doença terminal, e não tem nada que você possa fazer. A pergunta que eu coloco para você é se você iria para casa, esperar ela morrer, sem fazer nada, ou se você ia de site em site, de médico em médico, se você ia dobrar os teus joelhos incessantemente buscando o impossível. Muitas vezes, o impossível é apenas algo que está lá, à espera de ser superado. E existem causas pelas quais vale a pena se lutar, independentemente do resultado. E o nosso país é uma delas. Se o brasileiro é aquele que não desiste nunca, vamos dizer que nós somos brasileiros e nós não vamos desistir do nosso país. Você passa, por favor? A minha história, como eu mencionei para vocês, é uma história de fracassos. Eu ingressei no Ministério Público em 2003, quando eu estudava para concurso, como vários de vocês estudam para concurso, querem um objetivo na vida, um objetivo profissional. Eu estava lá no auge dos meus 22 anos. E eu estudava à noite, e às vezes eu parava à noite e cantava uma música de um artista que eu estava conversando justamente agora com a esposa do pastor André, desculpa, como é seu nome mesmo? Com a Cassiane, estava conversando com a Cassiane, e o artista que canta essa música é o Cris, né? Eu não entendo nada de música, gente, me perdoe, não vou cantar para vocês, podem ficar tranquilos, mas essa música dizia: faça o melhor, faça o melhor, faça o melhor para Deus. Ela tem toda uma alegoria, né? Pule, cante. Meu objetivo era dar minha melhor contribuição. Eu tinha plena consciência de que nenhuma pessoa ou nenhum grupo de pessoas, e mesmo nenhum órgão sozinho vai mudar o nosso país. Apenas nós, sociedade brasileira, juntos somos capazes de mudar a nossa realidade. Mas eu queria dar minha melhor contribuição. Entrei no Ministério Público e pouco tempo depois eu passei a atuar num grande caso, envolvendo gafanhotos. Esses gafanhotos comiam folhas, mas não é a folha que você está pensando, é a folha de pagamentos da Assembleia Legislativa do Estado. Esses gafanhotos eram laranjas, testas de ferro, fantasmas que eram colocados como funcionários da Assembleia, mas nunca tinham ido trabalhar. Entrava dinheiro na conta e os políticos iam lá e sacavam o dinheiro em espécie e sumiam com aquele dinheiro. O que aconteceu com esse caso? Envolvendo muitas pessoas, grandes desvios, foi que esse caso fez o seu caminho pelo sistema, rumo à impunidade. Em seguida eu passei a trabalhar em um outro caso, que ficou muito famoso no sul do país e até meio que no país inteiro, chamado caso Banestado. Nesse caso nós acusamos criminalmente centenas de pessoas, centenas. Segundo uma reportagem de um jornal de grande circulação recente, de todos esses casos, apenas um chegou a um final com sucesso. E coincidentemente eu lembro de um em que os advogados perderam o prazo para recorrer. Todo o resto faz o seu caminho pelo sistema rumo à prescrição. Fora, é claro, os colaboradores, que esses sim foram punidos. Que exemplo é esse de país em que os únicos punidos são os colaboradores? Vocês lembram, aliás, aquele escândalo dos anões do orçamento? Envolvendo deputados, eles desviavam dinheiro
em benefício de familiares, eles desviavam dinheiro em favor de construtoras, ganhavam comissões, propinas por isso. Sabe o que aconteceu com aquele esquema? Sabe quem que foi punido? Nenhum parlamentar. 2 deles estão de novo aí na Lava Jato. Para não dizer que ninguém foi punido, o único punido foi um assessor. O delator do esquema, exatamente. Que exemplo é esse em que apenas o delator vai punido? Enfim, trabalhei nesse caso, Banestado, não deu em nada também. Em seguida, passei a atuar num caso de corrupção envolvendo grandes empresários do Estado e auditores fiscais. Esse caso fez o seu caminho pelo sistema, foi a um tribunal e esse tribunal cancelou o caso inteiro. Anos de trabalho. Um dos votos adotou um argumento que, em relação a uma questão que sempre chega lá em cima, nos tribunais superiores, e nunca foi usado para anular nenhum caso, mas o meu, de réus influentes, foi anulado com base naquele argumento. Decidindo não desistir, mas mudar de trincheira, porque não fazia mais sentido lutar dentro do sistema, eu estava confuso, o que eu vou fazer agora? Eu decidi estudar em Harvard, passei um ano da minha vida nos Estados Unidos estudando um sistema que funciona melhor do que o nosso. Quando eu voltei, foi aquela época em que minha esposa falou para eu não ir andar de skate, eu estava grávido, tive o meu filho, ele era pequeno, bebê. Quem tem filho bebê sabe como nossa vida vira de pernas para o ar quando isso acontece. E nessa época eu fui chamado para entrar num caso criminal. Esse caso criminal era um pepino, era uma montanha de trabalho. Esse caso criminal, na primeira busca de apreensão, foram arrecadados mais de 80 mil documentos, para vocês terem ideia da dimensão. E eu vacilei. Eu fiquei pensando se eu devia ou não entrar, não ia ganhar nada entrando nesse caso. Mas eu decidi não desistir. Entrei nesse caso, e hoje esse caso se tornou Lava Jato. Se você, como nós, você não quer desistir, você pode passar mais uns? Eu queria deixar um desafio para vocês de se engajar. Se você acredita num país mais justo, com menos corrupção e menos impunidade, se você quer se unir a nós com esse objetivo, eu queria deixar um desafio, mas para isso eu queria chamar um pessoal que decidiu sair da sua zona de conforto, que decidiu lutar também contra as circunstâncias, lutar contra essa realidade, que é o pessoal de um movimento que surgiu para defender essas 10 medidas contra a corrupção. Um movimento apartidário, criado em Curitiba. Eu queria chamar aqui o pessoal do MUDE, o Marcos, o Marcelo, a Gisele, vem aqui. Eu queria que vocês contassem um pouco da experiência de vocês sobre como que nós, brasileiros, podemos contribuir nesse momento com um país melhor, fazer com que essas medidas passem. Vejam que essas 10 medidas, elas colheram mais de 2 milhões de assinaturas, em que vocês participaram, não foi verdade? Esse número de assinaturas permitiu que essas medidas fossem ao Congresso e fossem lá tramitar como um projeto de lei de iniciativa popular. Hoje nós temos esse projeto tramitando lá. Agora, a aprovação desse projeto, a realização concreta dessas mudanças com que nós sonhamos, dependem de cada um de vocês. Por favor. Um dia eu ouvi uma palestra como essa. Março de 2015, essas 10 medidas foram apresentadas no Senado. Um mês depois, o Deltan estava dando uma palestra dessa, numa igreja, num grupo de pastores e líderes, e eu estava lá. E eu não consegui sair dali igual. O Espírito Santo me incomodou, e eu olhei para esse desafio, falei que entendi que isso precisava de muitas mãos para isso. Que ele estava dando o primeiro passo. As 10 medidas eram o primeiro passo. Cheguei em casa e falei o seguinte para minha esposa. Falei, amor, faz 10 anos que eu estou trancado dentro de uma igreja, envolvido com liderança de juventude, envolvido na área de educação, envolvido com mais de 30 pequenos grupos, e eu acho que tem algo que precisa de nós. E falei para ela das 10 medidas, e falei do desafio que a gente tinha, e falei o que estava queimando no meu coração. Eu falei, você me autoriza, porque tem que pedir, conversar com as mulheres, tem que ouvir as mulheres. Você me autoriza a pular nisso? E ela falou, estou com você, a gente orou. Cheguei para o colegiado de líderes da nossa igreja, de pastores, e levei essa questão para eles. E falei, nós precisamos entrar nisso, porque nisso há um mover de Deus. E nós não podemos perder essa onda. E aí, marquei um dia para conversar com o Dr. Deltan,
ele me atendeu e ali nós falamos de pegar assinaturas. A visão era, cada mão de cada brasileiro precisa fazer parte disso. Isso estava engavetado lá no Senado. Ninguém estava falando disso. E a partir dali, mais ou menos em maio de 2015, começaram as coletas de assinatura. Em junho de 2015, o Ministério Público oficializou a coleta de assinaturas. E num prazo recorde, mais de 2 milhões de assinaturas foram entregues. Hoje já chega a quase 3 milhões de assinaturas que foram coletadas. Agora o grande desafio, já foi entregue na Câmara dos Deputados. E eu estou falando como sociedade civil, como cidadão, como líder, como homem que serve a Deus e ama Jesus e ama as pessoas como Jesus ensinou a amar. Agora nós estamos no maior desafio. Porque agora está na mão de mais de 500 deputados. Temos homens sérios lá, mas temos alguns, ou muitos, que não têm interesse talvez em aprovar as 10 medidas como elas estão. Para isso nós precisamos, e eu falo como discípulo de Jesus e um seguidor de Jesus, joelho no chão. Porque são fortalezas muito grandes. Precisamos realmente nos unir em oração. A segunda coisa, precisamos fazer contato com esses deputados. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Talvez você vai ter que falar para a tua esposa, para o teu esposo, falar para o teu pai, falar para a sua mãe e dizer, eu vou ter que dedicar tempo para isso. E vamos ter que procurar os deputados. A terceira coisa, nós precisamos nos engajar num movimento que envolve também uma campanha publicitária. Uma agência chamada Opus Múltipla, tem um slide ali que vai mostrar, uma agência chamada Opus Múltipla, que é conhecida aqui também em Minas Gerais, uma agência de publicidade, doou toda a criação da campanha. Mais de 500 mil reais é envolvido nisso, para a criação de uma campanha publicitária. Mais de 150 pessoas envolvidas, publicitários, e toda a equipe que precisa disso já está trabalhando nessa campanha. Agora, nós vamos colocar essa campanha na rua. Hoje, nós estivemos na FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Ouvimos do presidente, o Olavo, ouvimos de várias pessoas, tem alguns que estavam ali, que viriam para cá, que vão entrar nessa campanha. Então precisa de nós, cidadãos envolvidos, e de empresários e de pessoas que vão se envolver financeiramente nisso para que essa campanha tome o Brasil toda. Tem um slide que diz o seguinte, nós precisamos alcançar 90 milhões de pessoas. Então se você assinou, agora o desafio é chegar em 90 milhões de pessoas. Você crê que isso é possível? 90 milhões de pessoas. Mas nós precisamos sair da zona de conforto. É trabalho, é fazer de fato o que Neemias fez. É realmente a espada numa mão e colocando tijolos com a outra mão. Esse é meu desafio, meu testemunho. A Gisele também, Marcelo, viajaram a Brasília de carro, estão de porta em porta pegando assinaturas e estão envolvidos nisso. É o desafio que eu deixo para vocês. Obrigado. Obrigado, Marcos, Marcelo, Gisele. Vocês sabem que quando veio para mim a primeira vez a ideia de reformas, foi uma vez que a gente foi a um supermercado. A gente estava lá trabalhando no caso Lava Jato, um monte de coisa acontecendo, o mundo caindo na nossa cabeça, e a gente fica trabalhando até tarde e mantém comida lá, para a gente fazer um lanche. E eu fui ao supermercado, fui com o colega mais novo de todos nós, ele tinha menos de 30 anos, se chamava Diogo Castor, tinha sido meu estagiário, a gente fez compras, na hora que estava passando as compras, ele fala, Deltan, a gente precisa propor reformas para mudar essa situação. Adivinhe qual foi minha resposta para ele? Não, de jeito nenhum, a gente tem muita coisa para fazer, o caso já é gigante. Nós não damos conta do que nós temos que fazer, quanto mais para fazer outras coisas além. A gente já sacrifica a família, o nosso tempo livre para trabalhar nesse caso. Não dá. Ele, talvez por um temor referencial, porque tinha sido meu estagiário, ele ficou quieto e a questão morreu ali. Mas aquilo ficou me incomodando. 3 semanas depois eu voltei, reuni toda a equipe e falei, o Diogo tem razão. Vamos fazer o que está ao nosso alcance para que reformas aconteçam. Quando nós conseguimos redigir o projeto com a ajuda de pessoas de todo o país, especialistas, nós oferecemos esse projeto para a sociedade no começo de 2015.
nós achávamos que o Congresso ia olhar aquilo lá como uma oportunidade de virar a página, que ele ia adotar voluntariamente e aprovar aquelas medidas. Mas adivinhem o que aconteceu? Nada. Aquele caso caiu, aquelas 10 medidas caíram num silêncio. Ninguém mais falava delas semanas depois. Eu não sabia o que fazer, eu estava impotente. Foi aí que eu comecei a fazer palestras e que o Marcos se levantou e falou, vamos fazer isso dar certo. E usando a influência que ele tem, a capacidade de liderança que ele tem, esse movimento se multiplicou, se decidiu coletar assinaturas e hoje nós temos essas propostas no Congresso com mais de 2 milhões de assinaturas. Por que eu digo isso? Porque eu não sei qual que é a tua desculpa, mas quando eu fui convidado para entrar na Lava Jato, eu tinha uma série de desculpas para não entrar. Eu estava com meu filho bebê, eu já tinha lutado um monte em outros casos e todos os casos fracassaram. Para que eu ia entrar em mais uma roubada, em mais uma furada? Quando o Diogo me chamou para começar um processo de reformas, eu falei também não, eu tinha uma série de desculpas. Eu tinha já muito trabalho, eu já estava sacrificando a família. Como que eu ia ficar viajando, fazendo palestras, falando com pessoas, buscando unir pessoas em torno de um objetivo, sacrificando minha esposa, meus filhos, bebês que estão em casa? Eu tinha uma série de desculpas, eu não sei quais são as tuas. Essas eram as minhas. Mas existem momentos que exigem um esforço cívico maior de cada um de nós. Nós precisamos deixar da posição de quem reclama, de quem fala, nós somos vítimas do passado, somos vítimas dos portugueses que colonizaram o Brasil. Peraí, Portugal já saiu daqui há 200 anos. Nós precisamos deixar de ser vítimas do nosso passado para sermos autores e senhores do nosso destino. É esse o desafio que eu queria deixar para vocês e queria encerrar com um videozinho. Você passa o vídeo 2, por favor? You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Para aqueles que estão acordando agora, eu não sou um vendedor de Mercedes-Benz. Nós não podemos desistir dos nossos sonhos, mas se nós queremos colhê-los, nós precisamos fazer como esse menino fez, plantar os sonhos que nós queremos colher. Nós precisamos seguir aquela verdade que está em Gálatas 6:7, que fala que aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá, isso também ele ceifará. E eu queria finalizar com a mensagem básica da nossa conversa de hoje, que é: vamos todos juntos plantar hoje um país melhor para nós e para as futuras gerações. Muito obrigado a todos vocês. Deus. Vamos orar no nome de Jesus. Que bênção, que bênção, que bênção. Diga de novo aí para quem está do teu lado: que bom que eu vim no culto hoje. Que bom que eu vim no culto hoje. Doutor, segura essa bandeira maravilhosa. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós cremos. Ah, Deus, nós cremos. Nós cremos, Deus, nós confiamos no Teu poder, no poder da Tua palavra, e cremos na Tua bênção sobre o Brasil, cremos que o Senhor tem sonhos e projetos para essa nação, por isso há claramente no nosso coração tantas direções e plantios malignos para que nada floresça senão morte, destruição e corrupção.
mas nós cremos que Tu és o Deus da vida, vida plena, vida abundante, a vida de Deus sobre o Brasil. E nós oramos nessa noite, levantamos o nosso coração, aqueles aqui nesse auditório, pela televisão, pela internet, pela Rádio Super, onde cada um está. Nós levantamos o Brasil e declaramos em nome de Jesus: restaura. Levanta mais e mais, Pai, trabalhadores, homens e mulheres, ceifeiros mesmo, ó Deus, porque os campos estão brancos e nós cremos nisso, cremos nessa realidade, numa mudança real de dignidade de vida na nação. E oramos, Pai, abençoamos Teu servo, abençoamos a cada um, e sabemos que tudo que foi dito essa noite há de se multiplicar para a Tua glória, há de se multiplicar para o Teu louvor, Pai, há de ser alcançado sim, 90, 100, 150, quantos milhões forem necessários, algo absurdo, sobrenatural e miraculoso para a Tua glória. Nós cremos nisso. E cremos na transformação do Brasil, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, você pode aplaudir mais forte o nosso Deus essa noite. O que é senão a realidade, não vamos prolongar, mas o que é senão a realidade de... O que é senão a realidade, preste atenção, de trazer do Espírito para o dia da vida. Jesus andou por toda parte e as pessoas não reconheciam que Ele era o Messias. Nós cremos nessa noite que o Brasil pode ser um testemunho vivo do poder de Deus. Eu disse um testemunho vivo do poder de Deus. E isso é possível. Não precisamos ir muito longe. As maiores nações, mais fortalecidas com bases de corrupção ínfimas, são evangélicas, são cristãs e seguem o princípio da palavra de Deus. Isso é a realidade. E eu quero dizer isso porque eu creio que Deus pode sim transformar a nossa nação. Eu queria deixar para quem está na internet, no Facebook, no YouTube, agora novamente o Facebook, que o pessoal pode entrar, é facebook.com, está lá, tem como colocar novamente, como é que é? Mude.chega, Facebook e o e-mail, isso ali, mude.chega@gmail.com, 10medidas.mpf@gmail.com e facebook.com/mude.chega. Vamos entrar, vamos compartilhar. Você vai receber agora um panfleto ali fora. Eu quero que você realmente absorva, receba a camiseta. Vem aqui novamente, vem aqui com o modelo aqui, ó. Tá chique, tá vendo? Nem Gisele Bündchen, em toda a sua glória, né? Tá aqui, ó. Nós estamos com a camiseta lá fora, eles trouxeram, você pode levar, você vai estar colaborando diretamente para todo esse projeto, e nós sabemos que é um tempo de mudança para a nossa nação. Quem está feliz de estar aqui nessa noite, nesses dias, vivendo esse tempo, e eu creio que é profético para a nossa nação, eu creio que é um tempo de bênção. Eu te convido mais uma vez a fechar os seus olhos, que ninguém saia, que não haja movimento sequer, e coloque a mão sobre o teu coração. E nós vamos orar no nome de Jesus. A importância de uma palavra como essa noite, eu encorajo você no YouTube, a assistir várias vezes, a se assentar com a sua família, assistir essa palavra que foi dita, a compartilhar dessa mensagem, porque nós precisamos levar da realidade de Deus para o cotidiano da vida. Isso é sobrenatural, isso é possível. Nós vamos orar uma oração mais importante. Talvez você está aqui hoje e você nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus, ou você fez essa oração um dia, mas se desviou, se afastou, e você fala: André, hoje eu estou aqui na igreja e eu sei, é tempo de voltar para Jesus. Não é entregar uma vida para o pastor não salva a vida de ninguém. Não é entregar a vida para prédio não salva, igreja, catedral, paróquia não salva a vida de ninguém. Jesus morreu na cruz, Jesus salva.
E talvez você está na galeria, no meio aqui embaixo, você diz: eu quero entregar a minha vida para Jesus, ou eu quero voltar para Jesus. Essa é a oração mais importante da noite, e nós queremos orar por você. Você que quer entregar a tua vida para Jesus, ou voltar para Ele, levante uma das suas mãos, porque nós queremos orar. Eu quero orar por você. Pode levantar e não abaixe, sem constrangimento algum. Pode levantar a tua mão. Você fala: André, eu quero fazer essa oração, entregando a vida para Jesus, ou voltando para Ele. Pode levantar a tua mão, porque nós queremos orar por você. Eu quero pedir sem constrangimento algum, você que levantou a sua mão, vem aqui na frente, vem aqui nesse altar. Eu e os pastores queremos orar aqui por você. Vamos aplaudi-los mais uma vez. Pode vir, venha por favor. Deixa-nos orar por você. Você que está na galeria, pega os seus pertences, está com um convidado, venha com ele em nome de Jesus. Venha aqui à frente. A igreja estenda as mãos. Nós cremos que é um tempo de cura, de salvação, de restauração. Nós cremos nisso. É uma noite de bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu creio nisso. Venha, a igreja aplauda mesmo, gente. É bênção, é bom. É salvação, é vida. Nós cremos nisso essa noite. Venha aqui, venha. Nós vamos orar. Vamos orar nessa noite. Vamos orar. Vem aqui, vem aqui na frente. Queremos orar por você. Queremos abençoar você agora. A igreja estenda as mãos aqui à frente. Nós vamos orar. Você que está aqui à frente, você ouviu uma palavra tão espiritual quanto uma palavra de um sermão que pudesse ser pregado por um pastor, porque ela muda realidades de vida. E o que Jesus faz é eterno. Um governo passa, uma população toda passa, mas o que Jesus faz na tua vida é para sempre, e nós cremos nisso para a tua vida essa noite. Por isso, coloca a mão no coração e com toda a igreja, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por me trazer aqui essa noite. Eu abro o meu coração e eu te peço perdão pelos meus pecados. Lava a minha vida, entra agora no meu coração. Eu que me desviei, arrependido eu volto, e eu declaro: Jesus, Tu és para sempre o meu único Senhor e suficiente Salvador. Ensina-me, como ouvi essa noite, a trazer dos Teus princípios para o dia a dia da vida, transformação verdadeira, a verdadeira dignidade que só o Senhor pode trazer, vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Você que veio aqui à frente, nós precisamos de no máximo 5 minutos do seu tempo, no máximo. Queremos te dar um presente. Se você tem um pedido de oração específico, nós queremos orar por você. Então vem aqui, ao meu lado, à minha esquerda, à sua direita, vem aqui por favor. Nossos pastores, nós queremos abençoar você. Vamos aplaudi-los mais uma vez, gente. Vem aqui, 5 minutos. Temos um presente para você, queremos orar por você. Venha, pode vir. Se está com um convidado, venha com ele. Queremos abençoar a tua vida. Dê a mão para quem está do teu lado, levante a mão dele em nome de Jesus. E diga para ele: meu irmão, vamos fazer o que for necessário. Em nome de Jesus, eu creio que é esse tempo que Deus tem preparado para nós. Tempo de vida, tempo de cura, tempo de restauração. Vamos sondar o nosso coração e crer que quando Jesus, como eu falei essa noite, pisou em Gadara, Ele começou a mudar a história daquela cidade. Nós vamos pisar nas Gadaras do Brasil e veremos o Brasil transformado em nome de Jesus. Levante a mão desse irmão. Pai, muito obrigado por essa noite, pela Tua palavra, por esse culto maravilhoso, pela Tua palavra de vida que nos transforma e restaura o nosso coração, nossa maneira de pensar, e sabemos que isso é o poder da Tua palavra. Tomamos, Pai, posse dessa palavra essa noite. Acreditamos num Brasil restaurado, acreditamos num Brasil transformado. Nós cremos, Deus, nós cremos, oramos, jejuamos, e mais do que isso, trazemos do Espírito para o dia a dia da vida. Tempo de assinaturas, tempo de votações, tempo de participarmos de realidades, pois cremos, assim como José, como Davi,
como Salomão, tantos que o Senhor levantou. Levanta em nossa geração pilares de vida e de caráter que transformam a história de uma nação para a tua glória somente. Leva-nos em paz, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço em quem está do teu lado. Deus abençoe você, a cada um, e até terça-feira que vem, tamo junto. Vá na paz, vá na bênção, Deus abençoe.